Salve, salve! Eu sou Jaqueline Cordeiro, astróloga, numeróloga, taróloga, escritora e publicitária, e nós vamos falar de uma semana muito importante, que vai mexer muito com as nossas bases, que é a semana de 7 a 13 de novembro, sendo que na terça-feira, dia 8, às 8h03 da manhã, nós temos um eclipse lunar total no signo de Touro, no grau 16. Ele está em conjunção com Urano, que é um planeta do imprevisto, do inusitado, do não esperado, do não programado. Então essa é uma semana que pede muito planos B e C. Então assim, tenha muita flexibilidade emocional, energética e de agenda, porque talvez você vai ter que mudar algumas rotas. Obviamente, quem faz aniversário nessa semana, em particular dia 8, terá uma revolução solar bem movida, com uma necessidade grande de mudanças. Eu não acho que essas mudanças vão ser fáceis. Quando a gente faz aniversário muito próximo de um eclipse ou num eclipse, a gente tem transformações que a gente estava negando. E parece que o chão abriu, mas não é que o chão abriu, é que a gente precisa evoluir. E o eclipse, ele traz essa evolução, porque ele traz uma revelação. Muitas vezes você pode estar agindo em determinadas situações, no seu trabalho, com seus queridos, com a sua relação afetiva, baseado em falsas percepções. Aí vem o eclipse e traz uma revelação, ele te mostra que as coisas não eram como você estava percebendo. E aí o que acontece? A gente muda a rota. O eclipse faz uma mudança de rota. Como esse é um eclipse que está em conjunção com o nó do norte, que é o rumo que a gente tem que seguir, é o nosso norte de evolução, isso significa que mundialmente, individualmente, essa semana vai trazer grandes transformações nas nossas vidas. Esse é um eclipse que mexe muito com a parte financeira, porque com o eclipse de Touro, ele é um signo que fala muito do seu salário, dos seus rendimentos, da moeda, dinheiro é regido por Touro. Lembra da Bolsa de Valores em Nova York? Ela tem um touro enorme na frente, mas Touro também fala dos grãos, dos alimentos. Touro é a nossa relação com a alimentação, com as papilas gustativas, com o que você gosta ou não gosta com relação à comida. E Escorpião, que é o eixo também desse eclipse, ele fala do desapego, do deixar, do transformar, do transmutar, às vezes através de crises. Escorpião é um signo muito intenso, muito bruxo, muito forte, mas às vezes de reações drásticas e dramáticas, que colocam muitas vezes o escorpiano em situações complicadas, porque eles levam tudo para o pessoal, não é? Então essa é uma semana, gente, que não leve para o pessoal as coisas, sabe? Se alguém olhou para você e riu, não ache que está rindo da sua cara. Às vezes atrás de você tem alguma situação engraçada que você não está enxergando, e a pessoa está rindo ali daquela situação atrás, tá certo? Então fica ligado nisso. No final a gente vai tirar para os 12 signos um conselho do tarô de Marcélia, e hoje eu vou dar uma dica de um ritual que é de Feng Shui, que a gente vai trabalhar com casca de laranja no final do vídeo para trazer otimismo, alegria e leveza para as casas. A casca de laranja, ela tem esse princípio, os cítricos têm esse princípio, então fique até o final desse vídeo, tá? E se inscreva aqui, se inscreva lá no Instagram também, que a gente tem sempre muitas coisas bacanas para conversar. Esse eclipse, ele pode trazer crises na moeda, então a gente pode ter crises ali na criptomoeda, alguma moeda que não precisa ser o real, mas que entre numa tremenda crise, juros que aumentam e tragam problemas, quedas drásticas de bolsa de valor, problemas com, por exemplo, criptomoeda. Então assim, caiu e despencou de um jeito. A gente pode ter notícias de escândalos ligados à política ou a grandes empresas. E eu não estou falando só de Brasil, hein? Eu estou falando também de mundo. Podemos ter empresas que decretem falência, porque esse é um eixo que vai mexer muito com as questões monetárias. É muito possível que no Brasil a gente descubra que o buraco é muito mais embaixo do que o atual governo deixou como déficit.
gente. E eu não estou falando porque, eu sou de esquerda, de direita ou de centro. Eu estou falando, o meu princípio é olhar tecnicamente o mapa. Nós vamos ter, nesse governo que vai assumir, mas que já está se inteirando, escândalos importantes nessa semana que tem a ver com desvio de dinheiro, fraudes, grande corrupção, que afeta a todos nós, porque é muito possível que esses escândalos, eles vão mexer com o que a gente tem de possibilidades no ano que vem. Então, sabe quando você fecha alguma coisa, um pacote, uma casa, alguma coisa, e você tem uma lista do que tem, e aí quando você entra nessa casa, você descobre que essa casa está em frangalhos, que aquela lista era mentirosa, que tem muita coisa faltando. E aí como é que você faz? Você precisa se adequar a essa situação. Essa é uma visão astrológica isenta, não é uma visão de quem torceu por um ou por o outro. Independente de você ser de direita ou de esquerda ou de centro, o que nós vamos ter ano que vem é uma profundíssima recessão, uma profunda crise no Brasil, que também é no mundo, mas a gente precisa olhar mais para cá. Então o ano que vem vai pedir muita empatia. Já que eu tenho muito pouco, ok, tira um pouquinho do seu muito pouco e ajuda aquele ali que está ali na rua e que não tem nada, porque nós vamos ter um aumento enorme de gente morando na rua, de gente na extrema miséria, na extrema falta do que comer. E isso não está falando de um partido ou de outro. Qualquer partido que conseguisse a vitória pegaria um país em frangalhos. Agora, essa semana a gente vai ter muitas revelações e muitos escândalos de políticos, de pessoas públicas, de empresas, de gente que estava fazendo manipulações ali. E por quê? Porque o eclipse traz isso. E na sua vida pessoal também a gente pode ter revelações, principalmente se você é touro, leão, escorpião ou aquário. Revelações que mexem, que você transborda. Então, transbordamento é muito perigoso essa semana, tá? Então, relaxa, natureza, vai para perto da natureza, sabe? Tá muito difícil ali na sua casa, você tá muito desesperado, você tá a ponto de explodir, vai no meio de um parque, senta no chão, conecte com a grama, se encoste numa árvore. Essa é uma energia que vai te trazer um pouco mais de calma, tá? Então a gente tem esses aspectos aqui. Eu quero falar no dia a dia, né? Então deixa eu pegar minha colinha aqui. Dia 7, a gente já começa se sentindo carente, parece que o saco emocional tá vazio. Vênus quadra Saturno. Segunda-feira não é um dia bom para procedimentos estéticos dos mais variados. Cortei o cabelo, fiz lipo, preenchimento, pus luzes, comprei a roupa da minha vida, sabe? Redecorei minha casa. Não é bom para moda nem beleza, porque quando Vênus quadra Saturno, a gente não tem uma percepção do que a gente quer de verdade. A gente está agindo em cima de carência, tá? Não é um dia bom, obviamente, também para casar, né? Esse é um aspecto que ele traz um entristecimento para quem tem ele no mapa de nascimento. Pessoas que têm uma Vênus quadrando Saturno, elas têm uma experiência afetiva difícil e financeira também. Por quê? Porque Vênus rege o amor e o dinheiro, né? Saturno, ele joga água, ele joga gelo, ele traz escassez. Quadratura, é claro que Saturno não é mal, mas numa quadratura... Então eu entendo que na vida anterior você não valorizou nem os seus recursos materiais e nem os seus amores, e aí você vem aqui para ter essa dificuldade. É claro que no mapa a gente identifica isso e identifica rotas, porque não adianta, né? Se o mapa só fala da bucha e não dá soluções, vamos combinar que não serve, não é? Mas para isso você precisa fazer seu mapa, com certeza. Mas segunda-feira é aquele dia que você procura uma pessoa e você conta que você não tá bem, aí a pessoa fala assim, então deixa eu te contar, eu vou viajar no final do ano e eu vou me encontrar. E você fala assim, gente, cadê a empatia? Então é isso, é aquele dia bem carentinho mesmo, né? Aí dia 8 a gente tem esse eclipse. Faça a sua rotina, beba muita água, se der, evite o máximo carne,
vermelha ou excesso de carne vermelha. Olha, se joga aqui no verdinho, que é a cor da cura. O verde, ele mexe muito com o nosso chakra base, sabe? O primeiro chakra nosso, e ele traz essa cura, então ele melhora a nossa flora intestinal, ele faz com que você consiga mais ir ao banheiro, ou se você tá indo demais ali ao banheiro, que ele dá essa equilibrada, isso é muito bom. Tomar chazinho de camomila nesse dia também é super, super interessante. E aí no dia 9 nós temos outra porrada, semana difícil, tá, gente? Semana bem, bem complicada. Eu sempre tento olhar com otimismo, mas com realismo. No dia 9, nós temos Mercúrio em Escorpião quadrando também Saturno. Toda vez que um planeta quadra Saturno, a coisa dá uma descida, sabe? Então, pensamento negativo, depressão, gente que tende a depressão, esse dia parece que abre as comportas. Então, fuja de noticiário ruim, fuja daquilo que vai te jogar para baixo. Eu vou tomar café com uma vizinha que é muito negativa. Não vá tomar café com essa vizinha. Eleve seus pensamentos, faça uma meditação, leia um livro bacana, foque no seu trabalho, tente evitar conversas muito importantes nesse dia, porque as falas serão duras, palavras que cortam mais que faca. É essa a natureza desse dia. Aí dia 10 a gente tem uma ótima melhora, nossa, muito bom. Vênus, que está em Escorpião, faz um trígono com Netuno. Esse é um aspecto lindo de empatia, de solidariedade, de compaixão, de voluntariado, de olhar o outro com um olho carinhoso e afetuoso, de acolher, de trazer para perto. Esse é um dia maravilhoso para as artes, música, dança, cinema, literatura. A gente tem uma inspiração, uma intuição poderosíssima. Esse é um dia de começar a terapia, fazer uma constelação sistêmica, ou vir fazer uma consulta esotérica. Esse é um dia que a gente está muito sensível e intuindo e vendo um melhor caminho, que nós estamos muito empáticos com o outro. Vênus, quando faz esse aspecto lindo com Netuno, a gente tem a capacidade de olhar beleza onde parece que não existe nada, porque a gente tem uma elevação energética. Esse é um dia muito bom, dia 10, da gente montar um altar, fazer um ritual, fazer uma prece. Como Vênus está em Escorpião e Netuno em Peixes, as águas estão aí fortes, né? Então, assim, um dia de você ir perto do rio, da cachoeira, da lagoa, do mar, se for possível, né? Sempre se for possível. E aí a gente vai indo para o final de semana. Nós temos no dia 12 Mercúrio também fazendo um aspecto lindo com Netuno. Então dia 12 é aquele dia fofo, de palavras construtivas, de encontrar com uma pessoa, de ligar e falar: como você tá? Eu tô sentindo saudade, sabe que eu te amo, me perdoa pelo que eu fiz com você, você é muito importante na minha vida. Esse é um dia que nós temos uma inspiração maravilhosa para escrever, para montar um blog, um podcast, fazer ou lançar um vídeo, um site. É um dia que a conexão nossa está muito com o espiritual. Então, às vezes, a gente sonha com os nossos queridos que estão lá, sabe, no primeiro andar. Esse é um dia que quem tem capacidade de psicografia pode ter revelações muito boas. Um dia de orar e pedir para a Terra mais humanidade, que a gente saia desse ódio, né? A direita e a esquerda se odiando e querendo se matar. Gente, a gente está aqui no mesmo lugar. Não é porque eu torço para um time e você para outro, ou para um partido e você para outro, que eu sou pior, você melhor. Estamos todos enfrentando uma grande crise. Em novembro é um mês muito, muito difícil. Essa é uma semana complicada, essa é uma semana que vai mexer com todos nós, por revelações não só de mundo, mas também de Brasil. Então é uma semana que a gente precisa focar muito em esperança. E para encerrar, nós temos no dia 13, domingo, um lindíssimo aspecto de Vênus com Plutão. O amor transforma, o amor transforma. O olhar para o outro com carinho é cura, é remédio. Esse é um dia muito bom da gente fazer as pazes com a gente mesmo.
da gente se perdoar, da gente se cuidar, da gente se querer. Pessoas que têm Vênus em sextil com Plutão no mapa de nascimento são pessoas que conseguem, através de atos de carinho e de afeto, transformar em outras vidas. Então, muitas vezes são assistentes sociais, pessoas que trabalham com voluntariado, mas pode ser uma pessoa ali normal, que às vezes não tem nem nenhum tipo de profissão, mas tem uma atitude muito bondosa, muito afetuosa. Esse é um dia também que a gente fica com muito erotismo, com muito desejo sexual, porque tudo que toca, qualquer planeta que toca Plutão, e a gente está falando de uma Vênus, dá aquela coisa assim de mais erotismo, né? Eu quero me produzir melhor. Então eu diria que esse domingo, se você tiver um date, é aquele dia de colocar uma provocação, de uma roupa, de um pretinho ou de um vermelho bem, bem lindo. Então vamos lá, eu vou fazer aqui agora o tarô e depois eu vou falar sobre aquilo lá com laranja que é maravilhoso. Então vamos lá rapidamente para não ficar um vídeo muito longo. Arianos, a gente tem notícias boas essa semana. Ó, tem um anjo trazendo notícias que pode ser através de sonhos, mas também pode ser concretamente. O banco te diz, você conseguiu o seu financiamento, ou a empresa diz, o seu currículo foi aceito e tudo mais. Taurinos, a força, ela fala muito de acreditar na sua garra, de, não, sabe, de mostrar o tanto que você é capaz, de não se subestimar, tá bom? Geminianos, a gente tem a sacerdotisa, semana para ler, para estudar, de mais silêncio, de mais focar no seu crescimento intelectual e espiritual. Cancerianos, o que a gente tem? Um enforcado, uma semana mais complicada, onde você vai ter que sacrificar alguma coisa que não é fácil, mas é para um bem maior na sua vida. Leoninos, a gente tem o carro, semana de ação, muito positivo, não tenha medo de ir, sabe, levar uma porta na cara, fale do que você quer, visite clientes que estavam há muito tempo sem aparecer, é uma semana boa. Virginianos, a roda da fortuna, tem coisas que se encerram porque elas já não servem mais, um ciclo está chegando, então o eclipse vai mexer com vocês também, virginianos. Librianos, o que a gente tem aqui para vocês? O sol descongela os blocos de gelo. Tá tendo algum atrito com irmãos, com pessoas queridas, que você tá ali porque você torceu você votou para um partido e ele para o outro? Essa semana de conciliação e reconciliação. Escorpianos, a imperatriz, semana de fertilidade, de criatividade, de empoderamento, muito boa a imperatriz para vocês. Sagitarianos, o que a gente tem nessa semana? O imperador. Seja racional, seja empreendedor. Não é trabalhar com o coração, é trabalhar com a razão. Semana produtiva, principalmente para negócios. Capricornianos, a morte é o fim de alguma coisa. Ela não é fácil, mas ela precisa ser vista. Às vezes ela pode ser física, mas não necessariamente, mas ela tem alguma coisa aí que vem uma notícia que não é das melhores, tá? Segura a onda. Aquarianos, a gente tem a lua, muita instabilidade emocional, acorda feliz, tá com raiva no final do dia e de noite tá deprimido. Segura a onda, aquarianos. Retenção de líquido, hein? Reduz o consumo de sal, gente, aquarianos. E para encerrar, piscianos, a temperança, o anjo diz assim, devagar e sempre você progride, faça voluntariado, fazer o bem olhando a quem. E para encerrar, vou falar sobre casca de laranja para trazer felicidade, otimismo e mais leveza para sua casa. Você vai pegar 7 laranjas. O 7 é sempre um número muito importante em diversas religiões. É um número de maturidade, é um número de Saturno. Você vai descascar essas 7 laranjas, não permita que quebrem, hein? Se quebrar, você vai ter que pegar outra, que eu quero o rolinho assim, tá? 7. Essas 7 laranjas que sobraram, você guardou as cascas, você não vai usar. Então, você vai pôr numa planta, numa árvore, num jardim, mas você não vai consumir. Aí, você vai pegar essas 7 laranjas e vai pôr uma em cima de um prato, no meio de um cômodo da sua casa. Vai acender
e deixar ela ali agindo o máximo e soltando aquele cheiro maravilhoso e tal. Ah, já que eu tenho mais que 7 cômodos na minha casa, então você usa só metade, você deixa queimar, você deixa ela queimando só ali até a metade num cômodo e vai para outros, porque essas 7 laranjas precisam ser passadas por todos os cômodos da sua casa, tá certo? Quando queimar totalmente, vai ficar algum resíduo, você também vai depositar numa planta, numa árvore. Isso não é lixo, a gente não descarta no lixo os rituais que a gente faz, porque seria uma falta de respeito. E essa laranja que vai queimar e vai deixar esse cheiro maravilhoso por toda a sua casa, ela traz, como todos os cítricos, otimismo. E é isso que a gente está precisando. Essa é uma semana que a gente vai precisar vibrar muito no positivo. Cuidado com muita fake news que vai vir, mentirosa, caluniosa. Então, tenha discernimento, não compartilhe aquilo que você não tem certeza, porque também você pode ser parte dessa tremendo, sabe, bloco de energia, de compartilhar mentira, sabe, daquela energia de quanto pior, melhor. Estamos todos dentro de um mesmo mar. Alguns estão em barcos melhores e outros em botes, mas o mar é para todos igual. E se vier uma grande tormenta, ele pega todos. Ah, mas o do iate vai pegar menos? Não, ele vai abarcar todos. É lógico, é o sentido figurado, isso que eu estou dizendo, né? Eu estou querendo dizer que essa é uma semana que ela é bastante impactante, então a gente precisa vibrar na moderação e na não ação. Não rosne e mostre caninos. Diga assim, querido, eu não quero falar sobre isso hoje, eu sei que você está sentindo isso, mas não é assim que eu penso, a gente conversa num outro momento. Vamos esperar novembro todo sair para a gente tentar recuperar tudo isso que muitos foram perdidos. Famílias brigaram por questões políticas, né? É uma coisa maluca que lá na frente, quando a gente descobrir um pouco mais sobre esse governo, nós vamos ficar assustados. E de novo eu estou falando de uma base técnica, do que a gente tem, olhando para o mapa, do que nós teremos em 23, do que nós vamos descobrir com relação às questões da pandemia, com relação ao orçamento secreto, e aí como que a gente agiu como massa de manobra. Então a fake news ela é muito perigosa, porque ela também coloca na sua cabeça coisas que você está ali brigando e achando que está defendendo por uma causa verdadeira, e você está sendo manipulado e usado. É isso aí, eu desejo uma super semana para todo mundo, com muita paz, com muita reflexão e com muito verde, hein? Porque é a cor que vai nos curar. Um beijo para todo mundo, tchau!